Com este vídeo damos início a uma série de vídeos que haverão de tratar desse assunto filtro de Kalman. É um assunto um pouco mais elaborado do que o que temos visto até aqui, mas nada que seja não alcançável por vocês. Os detalhes, inclusive dos desenvolvimentos matemáticos, que eu não entrarei em detalhes nos vídeos, estão no capítulo 9 do livro. Tenho recebido algumas perguntas no canal de que livro você faz menção? O livro está descrito não apenas no primeiro vídeo da playlist, como também na descrição da playlist vocês têm já os ponteiros. Então, antes de me perguntar, próxima vez, a que livro faço menção, vá lá no início da playlist, assista o primeiro vídeo, ou então veja a descrição da playlist, todos os detalhes estão lá, inclusive com os links, onde vocês podem encontrar o material de apoio que vem junto com o livro. Muito bem, então nós vamos começar a construir os conceitos que estão por detrás do filtro de Kalman, de forma bastante gradativa. Nesse primeiro vídeo, nós trataremos de um problema que eu chamei aqui de combinando medições. Então vamos imaginar o seguinte problema hipotético. Existe um objeto desenhado aqui na forma de um carrinho, cuja posição é x, e eu quero conhecer essa posição x, quero estimar essa posição x. Por enquanto, para tornar o problema um pouco mais simples, vamos considerar que esse carrinho está parado, velocidade nula. Muito bem? Então, para medir essa posição, eu posso tomar um instrumento de medida, que aqui eu coloquei uma super trena. Vou ter que colocar trena aqui para vocês desconfiarem do que se trata. E eu imagino que essa trena tenha marcação, a partir dela eu faço uma medida que eu vou chamar de medida 1. Okay? Essa medida eu estou indicando por y. Observe que dizer que y igual a x não é exatamente o que a gente deveria fazer na prática. Muitas vezes a gente pega y e sai correndo e fala, pronto, a posição é x. Nós queremos ir um pouco além. Y1, que é uma medida que eu fiz, é uma estimativa de x. E é claro que a gente pode imaginar o problema, a forma mais elegante de pensar nesse problema é lembrar que essa estimativa ela tem também uma incerteza que eu vou indicar pela variância dessa medida, imaginando que ela seja uma variável aleatória. E aqui temos, portanto, uma estimativa e aqui uma incerteza associada a essa estimativa. Um elemento que une esses dois aspectos é a função densidade de probabilidade, que nós podemos escrever, no caso aqui, vou escrever uma função densidade de probabilidade condicional. E é uma função que descreve a densidade de probabilidade de obter x a partir da medida y1. Isso graficamente pode ser representada alguma coisa assim. Então, suponhamos essa aqui é a função densidade de probabilidade de x dada a medida y1. Então, veja que é muito mais do que simplesmente dizer x é igual a y. Aqui temos, por exemplo, faixas de valores de x em que percebemos que a probabilidade desse objeto se encontrar nessa faixa de valores é maior do que, por exemplo, se encontrar aqui e assim sucessivamente. Imagino que a interpretação de funções de densidade de probabilidade básicas vocês têm. Muito bem? Então, temos uma estimativa a partir de uma medida, podemos fazer uma estimativa que poderíamos dizer qual que é a mediana da f, ou o valor esperado, ou coisas do tipo. Nós não vamos entrar nesses detalhes neste instante. Muito bem, queremos ir um passo além. Vamos imaginar que tomaremos uma segunda medida. Agora vamos utilizar um
dispositivo talvez um pouco mais sofisticado do que a trena. Vou colocar um sensor de ultrassom aqui, ele vai emitir ultrassom, esse ultrassom propaga, eventualmente bate no objeto aqui e volta, e pelo tempo de trânsito a gente consegue ter uma outra medida, y2, com uma outra incerteza associada, sigma 2 ao quadrado, indicando a variância. E aqui, eventualmente, poderíamos ter alguma coisa talvez mais estreita, imaginando que a medição, ou seja, esse instrumento, é um pouco mais preciso do que a trena. Muito bem. Então, aqui teríamos um outro F em azul, que eu posso chamar de 2 para destacar desse 1, e também tem a capacidade de, a partir de uma medida y2, me dar uma estimativa de x. Okay? Então, nós vamos construir alguns argumentos com base nesse cenário. Então, é importante que vocês tenham entendido esse cenário mais global. Aqui temos apenas uma representação, imaginando que queiramos fazer o seguinte, que é exatamente o que acontecerá. Temos uma função densidade de probabilidade a partir de uma medida y1, uma outra a partir de y2. Mas será que nós não podemos combinar essas duas e eventualmente termos uma função densidade de probabilidade que nos permita estimar a posição x a partir de y1 e y2, ou eventualmente a partir de um número n de observações? Esse é o alvo no fim das contas. Então, imaginemos uma função densidade de probabilidade condicional, continua sendo condicional, agora condicionada a mais medições, alguma coisa nesse formato completamente hipotético, né? Então, vemos que existem faixas de valores para os quais é mais provável que x se encontre, mas essa função não descarta que o objeto esteja por aqui, nem que esteja por aqui. Mas vemos logo que estas posições são muito menos prováveis do que essa de cá. Então, observe que trabalharmos em termos de funções de densidade de probabilidade é muito mais completo, é muito mais geral do que simplesmente tomarmos um número e dizermos, ok, o x é y1 ou o x é y2. Né? Precisamos fazer uma suposição forte aqui que haverá de nos ajudar, principalmente no que diz respeito à ginástica algébrica que está pela frente, que eu não vou tratar no vídeo. Para caracterizarmos ou para descrevermos uma função toda diferente aqui, nós precisaríamos de muitos elementos que em estatística chamam de momentos da função densidade de probabilidade, né? Uma suposição importante que facilita demais essa representação é supormos que esse formato é uma função gaussiana. Bom, se isso daqui for gaussiano, se gaussiano, então o benefício que temos é que bastam 2 momentos para caracterizarmos essa função completamente. Os momentos são a sua média e seu desvio padrão ou a sua variância. A variância é o quadrado do desvio padrão. Então, fazendo esta suposição, a partir de agora nós só nos preocuparemos em determinar média e variância. Por quê? Porque a média, que é um número, e a variância, que é um outro número, unicamente caracterizam toda essa função desde que ela seja gaussiana. Então, voltaremos aqui ao problema de determinarmos a posição do objeto a partir de 2 medições. Então, temos a medida y1 com desvio padrão sigma 1, que caracteriza a incerteza associada,
idem para y2 e σ2, e vamos supor, por hipótese, que σ2 seja menor do que σ1, indicando que a medida feita pelo ultrassom é mais precisa do que a medida feita pela trena. Muito bem, se ela é mais precisa, eu poderia, por exemplo, assim, joga essa trena fora, vamos trabalhar apenas com a medida do ultrassom. Ou então, por que não combinar as duas informações? Quem sabe o resultado é mais útil que trabalharmos apenas com uma. Então, uma maneira de trabalharmos com as duas, de fundirmos essas duas fontes de informação, vai ser proposta aqui agora. Tá? Então, a média, observe aqui, média e variância. Então, aqui vocês logo percebem que a minha preocupação é caracterizar uma distribuição de densidade de probabilidade na forma gaussiana. Então, nós vamos escolher essa média como uma combinação de y1 e y2. Eu não vou jogar nenhum dos dois fora. Tá? Mas aqui eu vou colocar ponderações diferentes. E é natural de imaginar que eu vou ponderar mais aquela medida que vem do instrumento mais preciso. Né? Então, por exemplo, o peso para y1 proposto aqui seria um peso com esta configuração. Observe que eu estou utilizando variâncias aqui. Né? Então, suponhamos que a medida utilizando esse instrumento seja muito pior, a sua variância é maior, ela aparece no denominador, a tendência é reduzir esse peso. Né? Ou dito de outra forma, se a incerteza do outro instrumento for muito menor, então isso daqui vai ser pequeno, dizendo, olha, dê preferência para outra medida. Né? E aqui teremos alguma coisa com formato complementar, σ1² mais σ2². Então essa é uma forma interessante de combinarmos essas informações, levando em conta as incertezas associadas de forma mais ou menos inversa. Quanto maior a incerteza, menos peso. Muito bem. E aqui a expressão que descreve a variância da medida conjunta é uma expressão como essa. Okay? Muito bem. Vamos à nossa última transparência desse primeiro vídeo. Aqui temos o resultado que acabamos de obter. Queremos reescrevê-lo de uma forma um pouquinho mais significativa. Vamos chamar de x2 chapéu a estimativa da posição x feita a partir das duas medidas que temos, né? y1 e y2. Okay? Tomando essa expressão, é possível reescrevê-la desta maneira, vídeo livro, se você tiver curiosidade de como isso é feito. Okay? Então temos a medida 1 mais uma correção que é proporcional à diferença entre as medidas 1 e 2. Aqui a ideia é o seguinte, se ao tomar a segunda medida foi exatamente igual à primeira, não há correção a ser feita, porque ela não está acrescentando nada, está só confirmando que y1 é a melhor medida mesmo. Tá? Mas, tipicamente, isso não é verdade, y2 será diferente, portanto, sugere-se uma correção com peso k, e o k tem essa expressão. Okay? Muito bem. Antes de reescrevermos essa equação, a ideia aqui é chamar a atenção para o seguinte fato. Okay? Quando tomamos y1 e só temos y1, vocês vão de convir que y1 é a melhor estimativa possível para x. E eu vou indicar isso dessa maneira. Com uma medida apenas, que é y1, a melhor estimativa de x é y1, que eu vou escrever como x1 chapéu. Porque isso aqui fica um pouco mais intuitivo vermos o seguinte. Então aqui continua sendo y2, e aqui eu volto a utilizar essa nomenclatura de x1 chapéu. E aí as equações passam a ser essas, e essa equação tem a interpretação de que, depois da primeira medida, ela é a melhor alternativa, porque, aliás, é a única, a melhor estimativa de x. Então, eu indico isso por x1 chapéu. Mas, quando vem a segunda medida, que é
y2, é possível incorporar a informação que está aqui via essa equação, né, e temos uma estimativa nova, x-chapéu, que envolve as duas medidas. Okay? E a incerteza associada a essa nova estimativa é dada por essa equação, que sai basicamente dessa definição de K e dessa expressão aqui. Visto isso de forma gráfica, temos o seguinte: imaginemos aqui a primeira medida, então F1 e Y1 com a sua PDF. Aqui a segunda, então isso aqui é trena, isso daqui é o ultrassom, então temos uma precisão um pouquinho melhor. E esta combinação, estou chamando aqui de F3, né? Então X dados que conheço, Y e Y2, está indicada aqui. Isso daqui é obtido fazendo essa conta. Observe que ela efetivamente combina essas duas, e o mais interessante é que a incerteza associada à combinação é melhor do que a incerteza das medidas tomadas de forma individual. Ou seja, a gente ganha certeza combinando medidas, o que é intuitivo, né? Essa melhora ela pode ser verificada matematicamente aqui por esse sinal negativo, ou seja, é a incerteza da primeira medida, no caso aqui a incerteza associada a essa PDF, né, menos alguma coisa, né, que também acaba envolvendo a incerteza da segunda PDF. Muito bem, então alguns dos principais elementos, né, que compõem o filtro de Kalman já começaram a aparecer aqui. Eu vou continuar construindo esses conceitos, daqui a pouco nós vamos fazer algumas modificações na sua nomenclatura e eventualmente convergiremos para alguma coisa que são as equações do filtro de Kalman.